A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Glória a Deus. Uma palavra para meditação nossa, irmãos, em nome de Jesus, da palavra de Deus aqui, que está em Mateus capítulo 5, verso 13. Mateus capítulo 5, verso 13. Jesus vai dizer bem assim: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada, se coloca debaixo da vasilha, mas no candelabro e ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Amém? Esta é a palavra do Senhor Jesus. Nós vemos que Jesus, então, ele sobe ao monte e os discípulos se aproximam e ele começa a pregar, a ensinar os discípulos acerca da palavra do Senhor. Mas esta palavra agora chega até nós nesse dia. Para quem está ouvindo esta palavra do Senhor Jesus, esta palavra chega aos nossos ouvidos. Jesus dizendo que nós somos, aleluia, o sal da terra e a luz do mundo. Por que Jesus comparou nós como sal? Ele vai dizer que se o sal se tornar insípido, com que há de salgar? Nós bem sabemos que insípido, a palavra insípido, ela significa perder o sabor, ser inútil. Aleluia, glória a Deus. E quando nós olhamos para a geração de hoje, quando eu olho para a igreja de hoje, eu vejo que a igreja ela tem se tornado insípida. Muitos, aleluia, têm deixado a verdade, muitos têm abandonado a doutrina, a santificação do corpo, da alma, do espírito. Se nós somos o sal da terra é para dar sabor. Se eu e você somos considerados como sal, os discípulos de Jesus são o sal da terra, é para nós ser diferente, andarmos diferente, vivemos diferente, falarmos diferente, se vestirmos diferente. Tem que ser diferente a nossa vida porque nós somos o sal. Nós somos, aleluia, totalmente diferente das pessoas do mundo, porque se nós andarmos igual ao mundo, nós se tornando insípido. Nós não presta para nada, não ser pisado pelos homens, como diz a Bíblia. E o que está acontecendo no dia de hoje? Nós vemos a igreja escandalizando o evangelho, nós vemos muitos escandalizando a palavra do Senhor, vivendo as suas vidas no pecado, na imundícia. Os crentes já não se vestem como um servo de Deus, uma serva do Senhor. Nós vemos as mulheres de hoje vestindo com roupa indecentemente, com sensualidade. Aleluia, glória a Deus. O pecado estampado na vida de muitas pessoas. Muitos estão caindo, muitos estão abandonando, aleluia, a prática da verdade. Como o apóstolo Paulo já deixou escrito, aleluia, glória a Deus, alertando-nos que nos últimos tempos, nos últimos dias, haveria tempos que o povo ia sofrer a doutrina, ou praticar a doutrina, ou querer, aleluia, glória a Deus, viver a doutrina do Senhor, mas levantaria para si doutores segundo a sua própria consciência. É o que está acontecendo no dia que nós vivemos. Muitos, aleluia, não quer pagar o preço da renúncia, abandonar o pecado. E o que nós vemos é uma igreja que é igual ao mundo. Nós olha a igreja, está o mundo, olha o mundo e vê a igreja, está igualzinho. Muitos já não faz a diferença. Nós vemos o corrompimento, aleluia, chegando na vida de muitos e abandonando a verdade, porque um crente, um homem, uma mulher de Deus se traja, aleluia, de maneira que venha se mostrar que é um servo do Senhor, porque a transformação é de dentro para fora, sim, mas ela tem que refletir também, aleluia, na roupa, nas vestes, para alguém olhar e dizer: então uma serva, um servo do Senhor. Mas muitos estão vestindo indecentemente, mostrando tudo, aleluia, glória a Deus. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então ele tem que estar bem vestido, coberto. Por quê? Porque tem que ser um corpo separado para Deus. A palavra do Senhor vai dizer que se nós destruirmos o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, ele também nos destruirá naquele dia. Então nós temos que ser diferente. Se o sal se tornar insípido, quantos têm se tornado insípido e não têm vivido a palavra, praticado a palavra? Não adianta, meu irmão, minha irmã, carregarmos a Bíblia debaixo do braço, mas se nós não praticarmos a palavra do Senhor, a palavra só tem efeito na minha vida, na tua vida, é quando você se coloca na presença de Deus e procura obedecer aos seus mandamentos. E Jesus que está falando, não é Pedro, não é Paulo, não é João, é Jesus Cristo que estava ensinando os seus discípulos, dizendo: vós sois o sal da terra. Quem? Nós, eu e você somos o sal desta terra. Se nós não dá sabor, se nós se tornar insípido, não serve para nada, não ser pisado pelos homens. É o que está acontecendo com a igreja de hoje, uma igreja, aleluia, glória a Deus, entrando na heresia. Os homens
pastores de hoje têm deixado de pregar a verdade. Nós vemos que a palavra do Senhor vai dizer: ai dos pastores maus que não apacentam minhas ovelhas. Esta palavra ai é a palavra de dor e sofrimento. Pessoas, homens e mulheres que têm deixado de obedecer o mandamento do Senhor e simplesmente vivido o evangelho de teologia, o evangelho, aleluia, que prega para massagear o ego, o evangelho de Jesus, o verdadeiro, o evangelho que confronta o meu ego, a minha vontade, o meu querer, o evangelho verdadeiro, aquele que liberta o homem e a mulher do pecado. Por isso a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos será livre. Este é o evangelho de Jesus. Agora, esse evangelho que é pregado por muitos por aí é o evangelho maldito, anátema, como Paulo diz, aleluia, um evangelho que não traz transformação. Por isso os homens vestem de qualquer maneira, homens andando de short, sem camisa pela rua, corrente no pescoço, brinco na orelha, as mulheres se vestindo, se pintando, maquiagem. Por quê? Porque perdeu o valor e diz que serve a Deus, irmão. O servo de Deus é diferente, a serva do Senhor, o homem de Deus é diferente. Eles vivem para Deus, eles são sal, eles são a luz do mundo. Como que o mundo vai olhar para mim, para você, e vai ter vontade de servir a Deus se não tem diferença nenhuma igual ao mundo? Como que eles vão olhar para nós e ver a luz de Cristo em nossa vida se nós estamos brilhando o mundo, o pecado em nossa vida? Então nós temos que acordar, igreja. O Espírito Santo de Deus fala comigo, contigo: acorda, desperta, igreja. Nunca se viu uma geração tão corrompida como essa, nunca se viu. É a geração pior da igreja na terra, é a nossa geração de hoje, uma geração corrupta, uma igreja adúltera que tem se adulterado com o mundo, aleluia. Nós vemos a igreja se adulterando com o mundo, se curvando diante do pecado, aleluia, aceitando, inclinando o pecado, entrando. O diabo tem comandado dentro das igrejas, colocado o seu tronco lá dentro e comanda tudo. As igrejas de hoje, muitos têm pintado a parede de preto, coloca luzes, nem parece lugar de adoração a Deus, mas simplesmente um boate, um lugar de dançar, porque perder a essência, se tornar insípido e não serve para mais nada, não ser pisado pelos hobbies. Rabai, acandarápia, que me anda lá basúria. Mas o Espírito Santo Deus está dizendo para mim e para você: acordamos enquanto é tempo, não se conformamos com este mundo, não. Nós fomos chamados, igreja, para ser sal. Você, eu, fomos chamados para ser sal, para fazer diferença. Ei, mulher de Deus, homem de Deus, se veste decentemente, se veste como um homem de Deus, uma mulher de Deus, aleluia, com corpo, aleluia, bem trajado, bem vestido, para que quem olhe vai dizer: está um servo do Senhor, não sendo um tempo da sensualidade. Quantas mulheres que diz que é tempo do Espírito Santo, mas é tempo da sensualidade, do pecado, que nós temos hoje das igrejas, os pastores concordando com o segundo casamento, aleluia, aceitando o segundo, terceiro, tantos casamentos, porque, aleluia, deixando, pisando na palavra do Senhor, quando Paulo diz que a mulher está ligada ao marido enquanto viver, mas eles passam por cima da palavra do Senhor e se tornam adúlteros, adúlteras, diz a Bíblia, adúlteros e adúlteros, não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então muitos, aleluia, feito amigo do mundo, deleitado no pecado, a imundícia, mas esses crentes não arrepender, ai daquele que não se arrepender. Jesus não vem buscar uma igreja relaxada, Jesus não vem buscar uma igreja de qualquer maneira, não. Ele vem buscar os salvos, remidos, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está dizendo: vós sois o sal, mas muitos têm perdido o sabor, já não, aleluia, escândalo terrível, meu irmão. Os pastores de hoje só que a lã é gordura, enriquecendo com o evangelho, aleluia, os cantores enriquecendo com o evangelho, esses cantores gospel de hoje, aleluia, que não tem compromisso com a verdade e com a palavra. Mas nesta noite o Espírito Santo está dizendo para mim, para você, eu precisamos ser o sal e a luz. A luz não pode se esconder, como diz a Bíblia, não, colocar debaixo de uma vasilha, não, ela tem que colocar no candelabro para iluminar todos, aleluia. Assim é minha vida, nossa vida, é preciso ter em nossa vida o sal, sendo temperado com a palavra da verdade e ter a luz de Cristo que ilumina. Onde passar alguém olha e vai dizer: está um servo, uma serva do Senhor. Quantos vão para a igreja, quantas mulheres vai para a igreja trajada como a serva do Senhor, mas na casa ou na rua se veste, aleluia, com uma pessoa que não tem temor a Deus, vestindo roupas indecentes, calças compridas, aleluia, glória a Deus, roupas que traja como, aleluia, uma pessoa que não tem temor ao Senhor, aleluia, que não tem conhecimento com a palavra de Deus, igual ao mundo. Não, a serva de Deus é crente na igreja, na casa, de noite e de dia, na rua onde tiver, é trajada como a serva do Senhor. Mas vão dizer: uso e costume. Sabe por quê? Porque perdeu o sabor.
é insípido, não presta para mais nada ser jogado fora, como diz a Bíblia. Ei, que adianta eu carregar uma Bíblia, mas se eu não procuro viver, do que me adianta dizer eu sou servo de Deus, mas se eu não sou o sal e a luz. Ei, o povo do mundo tem que olhar para mim, para você, e glorificar a Deus e ver que a diferença, quantos crentes bebendo, aleluia, bebida alcoólica, se drogando, vestindo de qualquer maneira e diz que serve a Deus, aleluia, quantos torcendo para time de futebol, andando sem camisa, de short pela rua, dizendo que serve a Deus. Irmão, o crente é diferente, meu filho, o crente é diferente, ele serve a Deus de verdade, morreu para o mundo, ressuscitou para Cristo. Por isso Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, porque quem olha para nós vai glorificar a Deus e dizendo: está um servo, uma serva do Senhor. É isso que está acontecendo com a igreja de hoje, se tornando insípida, uma igreja, aleluia, se tornando insípida, perdendo o chapô. E como que nós vamos ganhar o povo do mundo se nós está perdido, a igreja está perdida, meu irmão? Ei, o escândalo, como que vai ganhar os outros? A igreja está escandalizada, adulterando comum no pecado, na vaidade, azeitando tudo, concordando com tudo, a prostituição, pecado, a mentira, a idolatria, a vaidade, pinturas, brinco, corrente, tudo está liberado, irmão. O pecado, a prostituição está liberada, a fornicação está liberado, porque muitos têm perdido o temor, mas ainda tem homens de Deus que pregam a verdade. Deus tem levantado, é poucos, mas tem ainda aquele que prega a verdade. Então olha para a palavra do Senhor, meu irmão. Eu não estou aqui para julgar, eu estou simplesmente pregando a palavra do Senhor, e esta palavra para mim, é para nós. Olha para a tua vida, eu olho para a minha vida. Será que nós somos o sal que dá sabor, ou nós se tornando insípido? Será que nós somos a luz, temos a luz que ilumina, ou nossa lâmpada apagou e a escuridão em nossa vida, trevas em nossa vida, e estamos igual ao mundo? Mas nesta noite o Senhor está falando comigo, contigo. Despertamos, igreja do Senhor. Ei, pelo amor de Deus, desperta a igreja, acorda a igreja. Jesus está voltando, breve voltará o nosso rei. Ele veio buscar o noivo, veio buscar uma noiva lavada, remida no sangue do Cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem ruga, mas uma noiva virgem, separada. Esse será arrebatado a qualquer momento. Então desperta a igreja do Senhor, fica com esta palavra. Olha para a tua vida, eu olho para a minha vida. É tempo de nós olharmos para nós mesmos, para não perder que nós ganhamos, perder nossa coroa. Em nome de Jesus, faça a diferença para a glória de Deus, e que Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus.